Pedro Venceslau vem para a tela aqui, Débora. Pedro, tanto Lula quanto Flávio estão de alguma forma ligados a investigações que pesam aí na imagem, seja por tráfico de influência, seja por suspeita de corrupção. Lula com o caso Lulinha, Flávio com o caso Dark Horse. Esses episódios fazem surtir algum efeito na polarização do país? O que você nos traz na sua análise? Olha, os relatos dos petistas são de que a campanha realmente sofreu um forte abalo, que é o pior momento dessa disputa presidencial do presidente Lula na tentativa do seu quarto mandato, que a militância petista está bastante abalada e que há uma preocupação no partido de que não ocorra uma desmobilização daquelas bases históricas do Partido dos Trabalhadores, que é o pessoal que vai para a rua, sobretudo na reta final da eleição. Dito isso, a leitura dos dois lados, e a pesquisa Datafolha corrobora essa leitura, e os trackings internos também, é que nem o caso Dark Horse, nem as investigações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva e o Marcola, ex-chefe de gabinete, abalaram significativamente as intenções de voto. O que houve foi uma pequena recomposição do eleitorado de Flávio Bolsonaro, que se reaproximou dele, mas é uma fração tão pequena que está absolutamente dentro da margem de erro. E esse cenário que mostra a permanência da consolidação, da polarização, é um sinal de que a campanha agora está no modo de que você tem os antipetistas de um lado e os antibolsonaristas do outro, e não há escândalo que abale esse sentimento que move esses eleitores. Mas existem aí, apesar desses números, uma pequena parcela de eleitores que são os indecisos, cerca de 2%. Existem ainda aqueles independentes e aqueles que são mais voláteis, que podem mudar de lado dependendo do discurso ou de novas revelações que possam acontecer. E com o horário eleitoral na televisão, com as inserções, essa munição dos dois lados vai ser utilizada. O PT está esperando, a campanha do Lula está esperando para o melhor momento na avaliação deles para vir realmente com fogo cerrado em cima do Flávio Bolsonaro, não só com o caso da Dark Horse, mas com outros episódios que possam desgastar o adversário. E o horário eleitoral vai cumprir esse papel, atrair o eleitor para as redes sociais, virar a chave do interesse do eleitor por meio das inserções, para fazer com que ele entre nas redes sociais para se inteirar sobre os assuntos, e ali é onde vai acontecer a verdadeira guerra de narrativas. E aí, dito isso, por outro lado, os dois lados também calibram o como e o quanto deve ser usada essa munição contra os adversários. Porque quem critica demais acaba acumulando rejeição. Então eles estão pensando aonde usar essa ferramenta, essa caixa de ferramenta contra os adversários, sem se expor tanto. Uma alternativa é o rádio, a outra são as redes sociais. Muito obrigada, Pedro Venceslau, que volta conosco daqui a pouquinho. Yuri Pita, olha só, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a acessar dados de uma operação contra aquela produtora do filme Dark Horse. Vocês vão lembrar que é a cinebiografia inspirada na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão permite que a PF tenha acesso a informações obtidas em uma operação da Polícia Civil de São Paulo, realizada em junho, contra, lembram dela, a Karina Ferreira da Gama, proprietária da Go Up, responsável pela produção do filme. A investigação da Polícia Civil apura suspeitas de fraudes e desvios de recursos públicos. Em julho, o ministro André Mendonça já havia autorizado a PF a investigar o financiamento de Dark Horse. Agora, Flávio Dino também autorizou a apuração de um possível repasse de emendas parlamentares a empresas ligadas à produtora. Yuri Pita. Vamos trazer aqui a Isabel Mega para a tela agora, Débora, para te ouvir um pouco, Mega, do quanto as investigações, todas elas têm como protagonista da apuração a Polícia Federal. Neste caso de Dark Horse, agora, não é o mesmo ministro relator, é Flávio Dino e não André Mendonça, que é o responsável, por exemplo, das investigações de outros casos aí que podem ter efeitos eleitorais. O quanto que esses diferentes ritmos e toda a expectativa criada em torno de Dark Horse ainda podem afetar ali esse momento de aparente recuperação de Flávio Bolsonaro depois do impacto, quando esse caso veio à tona lá no mês de maio.
Yuri, Débora, é um andamento que, querendo ou não, faz trazer novamente à tona o episódio Dark Horse, porque na última semana pouco se falou nisso. Ficamos todos nós aqui, dia após dia, trazendo desdobramentos daquilo que vinha à tona pelas apurações jornalísticas a respeito do caso Lulinha. E os petistas reclamavam de vazamentos seletivos. Então, agora a gente inicia a semana com notícias que, querendo ou não, abastecem um pouco a expectativa na campanha do presidente Lula de que você também tivesse fatos envolvendo Dark Horse, porque eles apostam nisso para tentar retomar aquele patamar de desgaste contra Flávio Bolsonaro. Querendo ou não, os dois assuntos vieram para ficar como marcas dessa eleição. O caso Lulinha / Marcola, para que seja usado pela campanha de Flávio Bolsonaro para atingir a campanha petista, e o caso Dark Horse, no âmbito também de relações que ainda precisam ser esclarecidas, sendo usado como artilharia do petismo contra o bolsonarismo, né? Então, tem muitas pontas soltas ainda em ambas as frentes, né? Não tem página virada definitivamente nem em relação ao caso Dark Horse, nem em relação ao caso Lulinha. Tá tudo ainda em andamento. Esses fatos ainda estão sendo apurados e aos poucos a gente vai sabendo um pouco mais de conteúdo do que é apurado, do que é investigado, do que é levantado como hipótese pela Polícia Federal, principalmente a partir dos vazamentos. No caso do Dark Horse, a gente tem ainda muitas pontas soltas de entender, e essa movimentação do ministro Flávio Dino pode vir a ser útil nisso, de entender como que se deu o financiamento desse filme, né? Valores estratosféricos que não condizem com o tipo de produção que foi feita e, de alguma maneira, você tinha ali uma relação colocada por Flávio Bolsonaro, mandando um áudio muito amigável a Daniel Vorcaro para pedir o dinheiro para financiar esse filme. Então, tem muita coisa ainda a ser explicada, tem a investigação da Polícia Federal, tem a investigação da Polícia Civil em São Paulo junto à produtora, justamente para que você comece a puxar as penas, digamos assim, em relação a essa questão do Dark Horse, comece a entender como que se deu esse financiamento e, principalmente, se houve também uso de emendas parlamentares, dinheiro público bancando também e sendo utilizado para um filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Pois é, uma maneira que esse noticiário volta, né? Essa história volta, essa discussão volta ao noticiário, sem contar onde, de fato, essa investigação pode chegar nessa nova frente, né? Obrigada por enquanto, Isabel Mega.